Piscianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de maio. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Piscianos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever se vocês ainda não são inscritos. E vamos ver o que nós temos aqui para os piscianos no mês de maio. O que os nossos guias, mestres e anjos têm para nos dizer aqui para peixes no mês de maio? Vamos lá. Lembrando também, gente, se vocês sentirem de ver os outros signos do vosso mapa, vejam, porque muitas vezes nós temos aqui as leituras complementando umas às outras, ok? Vamos ver quais são as energias predominantes. As energias predominantes para os piscianos no mês de maio. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Peixes, maio. Rainha de ouros. Rei de espadas. Nove de espadas. Sete de ouros. E por último, o eremita. Com o diabo no final do deck. Ora bem, o que nós temos aqui, meus amores? No centro do seu jogo, nós temos 9 de espadas. Por isso, nós estamos falando aqui de uma situação que causa alguma dor. A energia predominante do mês de maio fala de alguma situação que causa alguma tensão. Como começamos aqui com uma rainha de ouros e um rei de espadas, pode estar falando de uma interação de duas pessoas, pode estar falando de você no seu trabalho, pode estar falando também de algumas pessoas que você esteja convivendo. Há aqui uma situação um pouco tensa. Que depois também temos aqui o 7 de ouros e o eremita. É como se você precisasse olhar novamente para aquilo que foi plantado, o que foi iniciado, como é que tudo foi iniciado. E porque existe aqui uma certa dependência, algo que é tóxico, algo que não faz bem para as duas partes ou para uma das partes. Há um aprisionamento aqui. Por isso é que o mês de maio é um mês que te pede introspecção para entender onde é que tudo isso foi iniciado, como é que tudo isso foi iniciado. É como se você sentisse essa necessidade de olhar para o momento em que você decidiu isso, o momento em que você decidiu começar esse trabalho, o momento em que você decidiu iniciar esse projeto, o momento em que você decidiu iniciar esse relacionamento. Com que bases você fez isso? Você tomou essa decisão? Que eu vejo você se vendo como uma outra pessoa neste momento. Ok. Então, quais são as mensagens ou situações importantes? Mensagens ou avisos ou situações importantes para os piscianos no mês de maio. Vamos completar. Parece que começou a chover. Completar aqui a leitura. Qual é a mensagem ou aviso ou acontecimentos importantes para peixes no mês de maio? Gratidão, meus irmãos. Temos aqui uma situação um pouco tensa, né? Existe uma certa tensão.
Mensagens ou acontecimentos importantes para piscianos no mês de maio. O que é Rainha de Ouros? Sete de Ouros novamente. O que é o Rei de Espadas? Pajem de Espadas. O que é o 9 de Espadas? 4 de Paus. O que é o 7 de Ouros? O Eremita novamente. E o que é o Eremita? 6 de Copas. Com a estrela no final do deck. Aí a gente já começa a aprofundar um pouco mais a conversa. Essa Rainha de Ouros aqui com o 7 de Ouros embaixo me fala muito que é esse lado feminino que tá tentando buscar essas raízes. Independentemente de se você é mulher ou homem, é que não é sobre gênero, é sobre energia, é uma energia feminina que quer compreender profundamente quais foram as sementes que ela plantou, o que ela está gerando. Existe aqui uma racionalidade alguém que está pensando muito mesmo no que está acontecendo, no que está se desenvolvendo, o que está fazendo, o que vai acontecer a partir de agora. É alguém que está revendo a vida inteira. Esse pajem de espadas aqui representa essa curiosidade, às vezes até insights ou mensagens que você começa a conectar, que te fazem relembrar situações e ter insights sobre como é que as coisas realmente se desenvolveram, porque parece que você está aqui tentando buscar a origem de algo. Por isso que aqui pode ser uma situação de um relacionamento onde as duas partes estão questionando se isso deve continuar ou não. Até mesmo porque nós temos aqui debaixo do 9 de espadas um 4 de paus. Existem muitas situações aqui que são até familiares, né? Pessoas que têm famílias aqui. Mas o 4 de paus, ele representa o 11-11, representa um portal. E é você olhando novamente para esse portal que você atravessou. Você questionando as decisões que você tomou no passado. Por isso que a gente tem aqui o eremita 2 vezes e esse eremita com 6 de copas embaixo. 6 de copas representa esse passado. É você inspecionando de fato o seu passado. 7 de ouros com o eremita, refletindo sobre as coisas que você plantou, sobre as decisões que você tomou. Isso é um momento de profunda reflexão. Mensagens ou acontecimentos aqui para os piscianos é que você vai sentir uma necessidade muito grande de estar mais isolado, isolada, introspectivo, para tentar entender o que está acontecendo aqui. Que vejam bem, a gente tem muito ouros e espadas. É muito mental e material.
pode estar se referindo a estratégias. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que tenha iniciado um projeto com uma determinada estratégia de marketing e agora está refletindo se aquela estratégia foi a melhor, se deveria continuar, se não deveria tentar alguma coisa diferente, ou até mesmo repensando esse projeto que iniciou. É uma estratégia que você está revendo, tentando situar. E você está calculando todos os prós e os contras de continuar isso ou mudar de direção. Vendo tudo aquilo que vale a pena e o que não vale a pena continuar. Com a carta da estrela aqui no final do deck, debaixo da estrela a gente tem aqui a alta sacerdotisa e os 6 de paus. A gente está falando aqui de uma conexão com seus guias, com sua espiritualidade, com a sua intuição, que está te mostrando muito daquilo que está te aprisionando. Nesses momentos de reflexão, nesses momentos em que você sentir essa necessidade de se isolar, não se sinta mal por isso. Pare esse tempo para se ouvir, para meditar, ouvir essas respostas, porque seus mentores estão tentando se comunicar com você para te mostrar o que está acontecendo, para te mostrar a perspectiva geral de toda a sua vida. Ok. E o que os piscianos ainda precisam de saber? O que os piscianos precisam de saber e não estão conseguindo entender? O que os piscianos estão tentando entender e não estão conseguindo neste momento? O que os piscianos precisam de saber e não estão entendendo neste momento? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. O que é a rainha de ouros com 7 de ouros? 6 de espadas. O que é o rei de espadas com o pajem de espadas? 9 de espadas novamente. O que é o 9 de espadas com o 4 de paus? A força. O que é o 7 de ouros com o eremita? O julgamento. O que é o eremita com 6 de copas? 6 de copas novamente. No mesmo... Embaixo de 6 copas. De 6 de copas, né? E a carta do carro no final do deck. Até baixou aqui porque tá tensa a situação. O que os piscianos precisam de saber? Temos aqui uma chamada de atenção, gente. Tem aqui algo que precisa da sua compreensão urgentemente. O 6 de copas aqui 2 vezes fala de algo não resolvido no passado. Talvez um arrependimento, talvez algo que você tenha iniciado, mas depois não continuou e agora está sentindo um certo arrependimento. Algo que ficou no passado, mas que até hoje ainda mexe com você de alguma forma. Por isso que você está aqui repensando essa estratégia, repensando os seus passos, os seus porquês, o porquê que você tomou essas decisões, o que te levou a tomar a decisão de fazer você estar nesse momento em que você está agora.
Porque você não está satisfeita aqui com a sua vida. 2 9 de espadas aqui tá falando aqui de um momento tenso, dor, aflição, ansiedade. Algumas pessoas até mesmo desenvolvendo certos vícios, compulsões. Há aqui algo que tá meio que você sente que tá saindo do seu controle. Carta da força, debaixo do 9 de espadas e do 4 de paus. Você sente que algo tá perdendo, você tá perdendo o controle de algo. Algo é mais forte que você. E isso te mantém num lugar de uma certa ansiedade, desequilíbrio. E por isso há aqui esse chamado a você se conectar com você e com a sua energia. Meditar, estar em silêncio, ouvir a sua intuição, ouvir aquilo que os seus mentores, os seus guias têm para te dizer. Porque debaixo dos 2 eremitas, né, nós temos 2 eremitas, numa temos o julgamento e na outra temos 2 vezes o 6 de copas. Certamente tem aqui algo do passado que não está bem digerido. A forma como algo foi iniciado, ou algo que foi iniciado e foi deixado a meio. E aqui a gente pode estar falando de pessoas, de situações, trabalho, projetos. Um projeto que você iniciou e que gostava muito, mas por algum motivo tomou uma decisão de fazer algo diferente porque você sentiu que aquilo ia te dar o dinheiro e a estabilidade que você precisava, mas agora você se vê infeliz e se pergunta se realmente valeu a pena ter tomado essa decisão pelo dinheiro. O que os piscianos precisam de saber? Vocês veem aqui a imagem do afastamento. Eventualmente, por muito que seja difícil de digerir neste momento ainda, algo vai ser finalizado de alguma forma. Algumas decisões você vai tentar reverter. Algumas decisões você vai tentar reverter, até mesmo porque seus guias estão tentando te direcionar para algo gigante aqui. Tipo, isso é a carta que está no final do deck, a carta da estrela. Embaixo dela nós temos a alta sacerdotisa e o 6 de paus, a carta do sucesso e a carta da espiritualidade no seu extremo. Há algo aqui que é para você, mas que não está, você não está nessa linha ainda de conseguir viver aquilo que é realmente para você, porque existe algo na sua mentalidade, no seu ego, a gente pode dizer mesmo que é algo do ego que precisa de ser alterado e revisto. 7 de ouros representa o ego. É algo no ego que precisa de ser revisto, que precisa de ser reprogramado para que você entenda realmente o que é para você. Porque não há muita clareza aqui neste momento. Por muito que você esteja buscando essa clareza, tá difícil, porque são muitas questões que envolvem tudo aquilo que você está vivendo. E implica muito na sua vida. Aqui a gente não está falando de algo superficial, a gente está falando de algo muito significativo na sua vida. Pode ser o lugar onde você colocou todo o seu dinheiro, todo o seu investimento. Você iniciou um projeto e colocou todo o dinheiro que você tinha nesse projeto, e agora você está vendo aquilo e tá repensando se aquilo realmente foi a melhor coisa, a melhor decisão que você deveria ter tomado. Custa. Não tem como você não
ao ficar confusa sobre o que fazer. Mas assim, no final do deck, a gente tem aqui o carro. A gente vai ter aqui avanços. Nós teremos mudanças mais à frente. Não diria já agora no mês de maio, mas este mês vai ser muito importante para você saber que decisões tomar em seguida. Por isso, tire o tempo que for necessário para fazer meditação, mindfulness, respiração ativa, breathworking. Se vocês procurarem no YouTube, tem vários exercícios de breathworking. Existem muitas questões que você precisa de rever aí dentro. Isso, aquilo que os piscianos precisam de saber é força, ouvir, vamos tentar parar para ouvir aquilo que a consciência, aquilo que a intuição tem para dizer, para que você saiba o que fazer, ok? Ok, qual é que é a mensagem do Osho? Qual é que é a mensagem do Osho? Engraçado que a gente tem tantos 6 e 9 aqui. Várias cartas 6 e 9, 6 e 9, 6 e 9. Exato. É o portal. É o portal de criação. É você revendo o portal. Olhando de volta para os portais que você criou. E compreendendo que existe aqui algo no ego, algo na identidade que precisa de ser modificado. Ok, mensagem do Osho, conselho final do Osho para os piscianos no mês de maio. Conselho final do Osho para os piscianos no mês de maio. Além da ilusão, a carta do julgamento, novamente. Além da ilusão. 4 de espadas, o adiamento. E página de copas, a compreensão. No final do deck, 7 de espadas, a política. É necessário ver além da ilusão. Ver além daquilo que é visível aos olhos. Ver além daquilo que você acredita ser verdade. Ver além daquilo que parece ter lógica. Há aqui uma questão muito profunda que o pisciano precisa de compreender sobre o seu inconsciente. Por isso que a gente tem aqui a carta da compreensão. Existe algo muito profundo que você precisa de compreender. E por isso não faz mal, não tem problema se você tiver que parar um pouco por uns dias para sentar, respirar, se ouvir, tirar uns dias de férias só para poder ficar consigo mesmo, sozinho, sozinha, para você poder refletir de verdade sobre o que está acontecendo aí dentro. É necessário você compreender o que está te prendendo. O que não te permite viver intensamente a vida. Existe algo que está te causando dor. E isso vem de uma máscara criada. Aqui a carta da política fala sobre aquela posição, aquela personagem que a gente precisa de criar para poder agradar os outros.
para poder agradar e se encaixar naquele lugar onde você está. E muitas vezes até se tornar até bastante diferente, não é? Uma pessoa enganosa por não ser de fato aquilo que é, para poder agradar, para poder dar aquilo que o outro pede, ou aquilo que o outro acha que precisa. Essas máscaras precisam de cair. Algo precisa de ser reconhecido. Você precisa de encarar a verdade aqui. A verdade que está no seu coração. Por muito que custe, porque eu vejo muita dor aqui. Algo que está sendo difícil lidar. Ok. E qual é que é a mensagem do oráculo do I Don't Care para os piscianos? O clima até pesou aqui com essa mensagem, com essa leitura. Mas vamos ver qual é que é a mensagem do oráculo do I Don't Care, para passar aqui uma mensagem um pouco mais leve e tranquila para os piscianos aqui neste momento que ele precisa para poder compreender de fato o que está buscando. Qual é a mensagem para os piscianos? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Stop worrying. Ó, caiu essa carta da avestruz com a cabeça enfiada no chão, dizendo: para de se preocupar tanto, né? Stop worrying, para de se preocupar. E no final do deck caiu aqui essa carta dizendo: better alone than in bad company. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Melhor sozinho do que mal acompanhado. E mais não se diz, não é? Porque provavelmente tem muito a ver com essa situação. Às vezes a gente tenta se colocar num papel, com uma máscara, num personagem, para poder agradar a outra pessoa, ou a situação, ou o lugar, o grupo de pessoas que você tem que interagir, e você se vê num lugar que não vale a pena estar. Por isso, mais vale sozinho do que mal acompanhado, mesmo que se tenha medo de estar sozinho. E qual é a mensagem final aqui, então, dos nossos queridos felinos, do tarô dos gatos? Qual é a mensagem dos felinos para os piscianos? Mensagem de maio. Mensagem final para os piscianos para o mês de maio. Conselho final para os piscianos para o mês de maio. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Conselho final para os piscianos no mês de maio. 3 vezes a mesma carta. Meu Deus. Caiu novamente, gente, um 7 de ouros. E no final do deck, um 5 de espadas. Eu vou ler as duas para vocês. Ok. 7 de ouros. Trabalhou incansavelmente e com dedicação para cultivar o seu jardim. Usou toda a sua energia felina na esperança de um progresso notável e aguarda por uma colheita florescente. No entanto, ficou insatisfeito com os resultados. Exatamente aquilo que a gente falou. Exatamente aquilo que a gente tem falado durante toda a leitura, né? Tem a sensação de que os seus desejos não foram todos realizados e é dominado por uma sensação de frustração. Não se deixe desanimar. Certifique-se de que
está trabalhando com sabedoria para poder concentrar os seus esforços nos objetivos definidos. A sua grande dedicação será totalmente retribuída. Seja paciente e mantenha o seu trabalho árduo. Os benefícios virão em breve. Mas aqui vamos ler assim, os 5 de espadas para completar o resto da leitura. A situação é tensa e não está resolvida. O resultado ainda não está definido. Embora o leitor seja suficientemente arrogante para acreditar que ultrapassou todos os conflitos. A rivalidade existe, a competição é muito exaustiva e golpes inesperados podem atingi-lo. A traição está próxima. Superioridade e arrogância não trarão nada de bom. Não insista nas suas ambições egoístas. Este não é o momento de ser orgulhoso. Escolha pelo que vale a pena lutar, com inteligência, e não desperdice sua energia lidando com acontecimentos inesperados. Pare de soprar para os seus inimigos e ponha sua arrogância de lado. Mais uma vez um aviso aqui, né, gente? Uma chamada de atenção. Tem aqui um ambiente um pouco tóxico onde você está, onde você se encontra. Aqui é algo que você precisa de se afastar. Mas você precisa de reconhecer isso. Mais vale sozinho do que mal acompanhado. Enfim, cada um vai saber como é que essa leitura enquadra na sua vida. Mas a gente pode falar aqui de vários quadros diferentes, em várias áreas diferentes. E não se esqueçam que há aqui algo, definitivamente, ou do passado, da sua criança interior, ou alguma situação mal resolvida do passado, que vai ficar bastante presente agora, nesses próximos tempos, ok? Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.